E aí, galerinha, estão preparados para mais um vídeo com a professora Francisca? Então solta a vinheta! Boa tarde, oitavo ano! Então vamos lá. Prepararam aí o caderno, o livro? Pois é, gente, hoje nós vamos falar mais, adentrar sobre o conhecimento, né? Isso, cuidados no trânsito, tá? Em nossa disciplina de ética. Então, pega o livro de vocês na página 70 para vocês acompanharem, viu? É o quê? Algo que vai fazer a gente refletir, tá? Então, diz assim a temática. Educação no trânsito é fundamental para a preservação de vidas, né? Certo? Ou da vida, ok? E começa dizendo o seguinte, né? Para que todos possam transitar com tranquilidade, segurança nas vias urbanas, né? Atualmente o Brasil, né, que hoje, né, conta com a lei federal, né, isso? Que regula o quê? O trânsito, né, de veículos e também de pedestres. Né? E o Código, né, Nacional, né, de Trânsito. Nele nós podemos encontrar o quê? As normas de circulação, como também nós encontramos as condutas, né? Para que todos possam ir e vir com segurança, sem conflito. Então, é importante que saibamos que as normas de trânsito, ela não é somente para veículos, que nós também, enquanto pedestres, nós temos que obedecer às regras de trânsito. É muito importante. Cada pessoa precisa fazer a sua parte. É necessário para que tenhamos o quê? Um trânsito sem conflito, ok? Então, para que isso venha acontecer, gente, requer várias atitudes nós enquanto seres humanos, né? E que não adianta nós sermos às vezes um pouquinho grosseiro no trânsito, estar de cabeça quente. É necessário termos cautela, né? Tem que ter assim muita paciência, muito cuidado. E principalmente a gente vê muitos acidentes com motos, né? Moto se chocando, ou moto com carro, acidente assim com pedestres também. Então a gente precisa ter cuidado, porque segundo alguns dados, principalmente no nosso estado, na nossa cidade, nós podemos verificar que o índice de mortalidades ou de acidentes, eu vou usar o termo, né, acidente. Acidente é mais com o quê? Com o veículo chamado motocicleta, né? As motos, muitas vezes, você está ali dentro dos teus direitos, né? Pilotando numa boa, com atenção, todo regulamentado. E aí vem quem? Vem uma pessoa que está desequilibrado, né? Perde o controle, enfim, acaba lhe atingindo. É bem assim complicado. Ou porventura você mesmo está em alta velocidade. Então a gente precisa também seguir aquelas normas que cada pista, né? Cada rua, ela delimita o quê? A velocidade que nós devemos conduzir a moto, a bicicleta, o carro. Tem via, né? A gente chama, são as vias municipais, que são as ruas. Devido a que grande fluxo de pessoas requer você reduzir a sua velocidade, ir no em 30 quilômetros, e dessa forma. Então, e há certos momentos que a gente vê a grande prudência de algumas pessoas que numa via curtinha, né, que é uma rua curta, infelizmente, ele vai lá em 60. Gente, é muito perigoso isso, muito perigoso mesmo. Continuando. Através da educação do trânsito, né, no trânsito, dentro das escolas, podemos formar o quê? Cidadãos mais conscientes e mais preparados para enfrentar a vida. Por isso que é importante a gente saber essas condutas, essas normas, ficar consciente de todas as ações que a gente, enquanto ser humano, vai fazer. A gente, nesse momento, não vai pensar somente
Estou pilotando, eu tenho que pensar somente em mim. Não, infelizmente, você também tem que evitar alguma coisa. A gente, nesse momento, tem que pensar no coletivo. Eu vou fazer a minha ação, mas essa ação ela tem que ser positiva e não negativa. Porque essa ação, ó, se ela for negativa, ela vai atingir a mim também como outras pessoas. Se ela for positiva, ela evita algo mesmo assim que pode até vir levar a vida de alguém. Então, eu também tenho que contribuir, fazer a minha parte enquanto cidadão, ok? A educação no trânsito nas escolas auxilia ainda na compreensão da criança em relação aos elementos, às situações vivenciadas no trânsito. Por que focou a criança? Lá no início, a criança ela já começa a ter noção de quê? Da faixa de pedestre, né? O que indica, o sinal, né? As cores, né? Pedindo para parar, para ter atenção, para seguir. E é interessante que quando o professor ele ensina essa educação para as crianças, elas transmitem para os pais dela ou para alguém. Em um determinado momento, ela está com algum adulto e aí ela percebe que ele tem que parar num sinal. E aí a pessoa ultrapassa aquele sinal. E aí ela já vai começar a fazer essa intervenção, dizer, olha, não pode, é errado, é inadequado. Então é por isso que é importante, desde cedinho, a criança ela já ter essa intimidade, ela já conhecer, né, quais são os direitos dela, como pedestre, como ciclista, né? E quais são os direitos de quê? Quais são os deveres, me perdoe. Quais são os deveres que devem ser cumpridos, segundo a legislação de trânsito. É muito importante ter esse conhecimento. Nós vemos também alguns meninos que andam de bicicleta e esquece que as bicicletas também, elas precisam estar dentro dessas normas, né? Requer o quê? Todo cuidado, cautela. O que acontece? Se a minha faixa, ela só é de uma via, a bicicleta também, ela tem que obedecer essa regra. Porque essa faixa é a rua, vamos dizer, a rua só é para subir. Então, também o ciclista, ele deve obedecer essas normas. Ao parar em uma faixa de pedestre, também o ciclista ele tem que fazer essa obrigação, ele tem que parar. Ele tem que parar, ele tem que seguir todas essas normas. É correto levantar o pneu, né? Nós sabemos que nem na moto é certo, quanto mais na bicicleta. Da mesma forma que pode acontecer um acidente que pode tirar a tua vida na moto, também a bicicleta ela te traz graves consequências. Ela pode sim tirar a sua vida, pode te deixar paraplégico, né? Quebrar um membro, então, fraturar alguma coisa. Então, você precisa ter todo esse cuidado. E a gente vê muito mesmo isso. Meninos, crianças, adolescentes, fazendo isso aí no grau e em alta velocidade, mesmo usando a bicicleta dessa forma. Então, aqui é um exemplo somente da bicicleta que eu estou falando. Mas isso acontece também com carro, com moto. Então, requer cada um fazer a sua parte. É importante que façamos a nossa parte. Vamos lá. Muitos motoristas e pedestres não seguem as leis de trânsito. Veja só, nós não seguimos alguns, ele diz, alguns não seguem essas leis, infelizmente, né? O que pode provocar a ocorrência de vários acidentes no trânsito, como eu mencionei anteriormente. Para que as pessoas se conscientizarem desse perigo, o Brasil sempre elabora campanhas para educação, né, no trânsito, que chama a atenção para a necessidade de respeitar a faixa de pedestre, usar o cinto de segurança, não dirigir alcoolizado, utilizar a cadeirinha para as crianças de acordo com a faixa etária, né, dentro do carro. Isso evita muitas coisas mesmo, gente. Por que é importante essa educação no trânsito? Essa educação no trânsito, né, ela não se limita apenas a ensinar essas regras que nós vimos, que nós estamos cansados de ouvir
todo momento pertinentemente, né? Mas também deve contribuir para formar cidadãos, né? Cidadãos como responsáveis, autônomos, comprometidos principalmente com a preservação de vidas, né? Ou seja, salvar vidas, né? Eu devo pensar na minha vida, você deve pensar na sua, e assim sucessivamente todos nós devemos pensar em vidas. Bora lá. No cotidiano, o cidadão assume diversos papéis em diferentes momentos. Pedestre, ele pode ser o passageiro e também ele pode ser o quê? O condutor. Veja só, pedestre deve obedecer? Sim. O passageiro também deve obedecer a alguma norma? Também deve obedecer a alguma norma. Assim como o condutor, aquele que vai conduzir o veículo, né? Veja só que nós temos 3 situações no qual em determinado momento a gente passa por uma delas. Ou eu posso ser o pedestre, eu posso ser o condutor, eu posso ser o passageiro, viu? Como é importante nós conhecermos e ver a nossa responsabilidade que nós temos para com a gente e para com os demais. Então, devemos agir cooperativamente em cada uma dessas situações. Uma atenção a mais, uma gentileza, né? Pode também desarmar a irritação, né, de outra pessoa. Tem pessoas que não têm paciência, tem pessoas que já saem de casa estressado, aconteceu alguma coisa, alguma conturbação, e aí, infelizmente, algumas pessoas saem conturbadas, né, e acabam pilotando de uma forma que não é legal, e aí acaba se prejudicando o outro, né, que isso pode gerar o quê? Um grave acidente, um acidente leve, enfim. Mas pode acontecer algo muito ruim, ou com a pessoa ou com o próximo. Então, tem pessoas também, tem situações que nós vemos no trânsito que a pessoa está extremamente estressada, né? Chega para parar no sinal vermelho, e aí o outro está lá na sua frente, e aí ele começa, porventura o sinal abre, ou deu algum problema no carro da frente, ou a moto, e a pessoa começa a se irritar, e aí começa a gerar um certo conflito. Vejam só, tem situações que elas são constrangedoras, né? Que não somente ao andar, o motorista ele pode cometer algumas imprudências, não. Tem situações que, de acordo com o seu estresse emocional, ele também pode levar a umas situações bem delicadas mesmo. Ele pode estar parado, acontecendo uma situação dessa, ele desce do carro, começa a brigar, começa a discutir. Então, para dirigir, gente, para pilotar, né, para ser um condutor, a gente precisa também ter um equilíbrio emocional. A gente precisa estar bem consigo mesmo, né, para a gente poder ter a atenção necessária a cada situação que vem pela frente. Então requer todo esse cuidado, né? Essa necessidade de termos bastante atenção quando estamos conduzindo um determinado veículo ou quando estamos também fazendo a nossa parte enquanto pedestre. Muitas vidas seriam poupadas se o causador, né, de um acidente tivesse colocado em prática o que todos nós sabemos. Não beber antes de dirigir, revisar o veículo periodicamente. Eu vou pegar o meu veículo e vou apenas sair, né? Vou fazer uma viagem. Por mais que essa viagem seja curta, requer uma atenção, né? Uma revisão no veículo, né? É bom você fazer, saber se está acontecendo, se tem algum problema. Vai que porventura você sai e não fez essa revisão e aí, ó, o carro parou, o veículo parou, no meio do nada. E aí você fica na mão. Então tem que ter cuidado, porque também você pode se prejudicar. Não ultrapassar em lugares proibidos e respeitar os limites de velocidade. Essas são ações, né, geradoras de mais segurança e melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Então, a gente precisa aprender a se reeducar a cada momento, principalmente quando se diz trânsito, né? Quando o termo é trânsito,
a gente precisa também obedecer. Uma observação aqui, né, que não foi colocada, mas eu acho interessante estarmos conversando, né? Pessoas que não têm idade, não têm ainda a maioridade para pilotar, né, um carro ou uma moto, seria bom você esperar o momento certo, o momento ideal, porque não é certo também a gente, enquanto pai ou mãe, ensinar uma criança de 14 anos a pilotar uma moto. Isso também nós estamos vendo pertinentemente várias ações desse nível, né? E aí o adolescente, ele acha que está, né, metralhando, como vocês usam o termo, nossa, não sou cara, não sei o que, e assim sucessivamente. Não é correto, infelizmente. Você ainda não tem a maturidade suficiente para estar conduzindo esse veículo. Seja um carro, seja uma moto, enfim. Eu basicamente fui criado, né, o tempo todo, vendo meu pai ou a minha mãe pilotar um veículo. Por mais que você veja, requer a gente seguir as normas, né? As normas, as leis nacional de trânsito. Então, a gente também precisa contribuir, né, com cada fator. A gente precisa todo dia fazer a nossa parte enquanto indivíduo, enquanto ser humano, ok? Então, aqui a gente ficou, conversou um pouquinho, abordou sobre a educação no trânsito, né? E vocês vão fazer apenas essas 5 perguntas, vão escrever no caderno de vocês vão responder e vão enviar para a professora Francisca, tá bom? Aqui eu deixo o meu abraço, a minha saudade, estou morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus, se protejam, também tenham consciência de cuidar cada um de si, porque quando a gente cuida da gente nesse momento de pandemia, a gente está cuidando dos outros. E até a próxima. Beijos.